Estamos aqui com a escritora Tatiana Salem. Boa noite. Fala um pouco, os 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira. A literatura de Clarice te influenciou de alguma forma? Com certeza, eu acho que para toda mulher, toda escritora brasileira, a Clarice Lispector é um paradigma, né? Assim, é sempre uma referência, mesmo que a sua escrita não tenha nada a ver com a dela, a Clarice talvez seja o nome feminino mais importante das nossas letras, né? Então, é incontornável, né? A gente sempre passa pela Clarice. E engraçado que ano passado eu estive aqui na Fliporto, em Porto de Galinhas, e a minha mesa era sobre amor e desamor na literatura. E eu falei justamente da minha história de amor e desamor com a Clarice Lispector, porque eu fui assim muito apaixonada por ela, assim, aquela fase 14, 15, 16, eu lia tudo da Clarice, eu dialogava com a Clarice sozinha, ela era a maior interlocutora assim da minha vida. E aí eu até falava que eu tinha uma relação de posse assim com ela, de ciúmes. Quando eu via alguém lendo um livro da Clarice, eu ficava com ciúmes, eu ficava, não, é minha, sabe? E aí depois eu tive que passar por eu acho que quando a paixão acaba, né, um pouco isso, acabou ali a paixão, acabou essa minha relação com a Clarice, e passei anos e anos sem reler Clarice. E aí hoje em dia eu já tenho aquela relação mais tranquila, admiro muito a obra da Clarice, já não tenho aquela fusão toda, mas ela eu acho que é sempre uma referência, né? Uma escritora de uma importância única, assim. E ao lado de Adriana Harmony, você lançou o livro Primos, né, que reúne contos de autores brasileiros descendentes de árabes e judeus. Como foi o processo de organização da obra? Então, a gente queria fazer um livro metade com árabes, metade judeus, né? Justamente para mostrar a convivência entre esses dois povos, porque a gente tem uma ideia, de forma geral, que árabes e judeus são inimigos desde a origem, né? Que isso é um ódio que faz parte da raiz desses dois povos. E na verdade não é isso, é um conflito que que é um conflito histórico que surge com a criação de Israel no Oriente Médio, então tem um local determinado. Agora são culturas muito antigas e que conviveram de forma harmoniosa em muitos lugares, em muitas épocas diferentes, como na Península Ibérica, por exemplo, durante séculos, árabes e judeus e cristãos conviviam. Então a gente quis trazer isso para o espaço da literatura justamente porque o Brasil é um país onde essa convivência aconteceu e acontece até hoje, né? Seu livro A Chave de Casa é uma trama autobiográfica que combina elementos ficcionais e memória. Como foi a construção dessa narrativa? Nossa, foram tantos anos, né? E é difícil responder essa pergunta, mas eu quis justamente borrar essa fronteira entre real e ficção, né, entre as minhas memórias e histórias inventadas. Na verdade, eu gosto mais de usar do termo memória do que do termo autobiografia, porque a autobiografia parece que eu tive uma vida incrível, que eu estou contando minha vida. Eu escrevi esse livro, eu tinha 27 anos, eu não tinha nenhuma vida incrível para ser contada, não é a história da minha vida. Agora, eu trabalho muito com as memórias que chegaram até mim, né? Então, eu acho que isso é até uma coisa muito judaica, assim. Então, a memória da imigração, dos meus avós que saíram da Turquia, vieram para cá, dos meus pais que resistiram à ditadura no Brasil, que ficaram exilados em Portugal. Então, eu trabalho com tudo isso, mas a memória ela é sempre muito traiçoeira, né? Então, ela é muito literária, na verdade, porque você não pode afirmar que aquilo aconteceu ou não, e nem me interessa esse tipo de afirmação, né? Eu acho que o que me interessa é justamente essa brincadeira, o poder transitar entre os espaços vazios da memória, assim. Eu conversei com a escritora Tatiana Salem. Muito obrigada pela sua presença e pela sua participação. Fliporto 2010. A literatura à porta em Olinda.